O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Você já pensou em fazer um passeio noturno no cemitério? Saiba como agora. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD afiliada à TV Cultura, agora também na Rádio Ceará 87.1. Olá, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. A gente está multiplataformas. E já estávamos, né? Na TV, no Spotify, no YouTube, canal Reconnect Brasil. E agora na Rádio 87.1. É isso aí. Reconectando você às mais diversas crenças e vertentes espiritualistas. Roberto, 13ª temporada, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade laica, leve e plural. Se você que está ouvindo na rádio ou está vendo a gente na televisão, quiser assistir qualquer um dos programas anteriores, você vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Só você colocar na busca Reconnect Brasil que você vai ter acesso a todos os programas na íntegra para você assistir quando, como e onde quiser. Roberto, tu já pensou em fazer um passeio noturno no cemitério? Cara, já. Mas assim, eu não sabia que existia isso aqui em Fortaleza. Mas é bacana porque você vê que em outras cidades... Tem o Cemitério da Recoleta, é muito famoso. As pessoas vão para conhecer a cultura da cidade. Aqui a gente não tem, ou pelo menos que eu saiba, não tinha esse hábito. Mas começamos a ter esse hábito agora. Renato, quebrou o microfone. Eu quebrei o microfone, cara. Puta merda. Normal. Então, mas a gente vai conhecer como é que funciona isso. Eu acho muito interessante. Então, eu sei que eu tive no Chile esse ano, começo do ano, e tinha esse passeio noturno, mas é engraçado. O governo chileno, ele oferece esse passeio noturno no cemitério, que é belíssimo, inclusive. Só que nem mesmo os funcionários que oferecem um serviço de apoio ao turista sabiam desse passeio. E ficaram espantadíssimos quando eu quero fazer um passeio noturno no cemitério. Você quer ir fazer o quê no cemitério à noite? Né? E o mais engraçado, Roberto, é que assim, em todas as culturas do mundo, eles têm essa cultura de louvação aos ancestrais. Né? Então você pega egípcios, gregos, romanos, celtas, maias, incas, todos eles têm essa cultura de louvar os seus ancestrais. Aí vem uma cultura, nada contra, só dizendo, uma influência. Nós temos uma influência muito grande judaica. E para o judeu, o morto é impuro. Né? Daí talvez tenha surgido, só talvez, quem vai dizer é o historiador aqui para ele, é o nosso convidado. Talvez aí tenha surgido no nosso inconsciente coletivo aquela máxima do cemitério ele é impuro, o cemitério ele é pesado, o cemitério tem energia ruim. A própria concepção cristã da morte, né? Como alguém que fica ali esperando a volta do Salvador. Então, o que é que vai se cultuar alguém que está no stand-by, num hiato ali, que não tem muita serventia, enquanto o Salvador não vier, né? Esse foco na vida como ato principal que nós temos nessa cultura judaico-cristã, que é muito presente aqui no Brasil.
esse fato, essa ideia de que a vida é a protagonista, depois da morte só existe uma espera pelo Salvador também, será que influencia nisso? A gente não ter essa... Apesar de termos essa reverência, de irmos em algumas datas para o cemitério, mas não tem esse culto tão forte à ancestralidade como cultura de massa, né? Não sei. Quem vai responder tudo isso é o nosso convidado. É o nosso muitas convidado, perguntas a fazer. Muitas perguntas. E também com um ponto de cultura, ponto de museu. Quantas pessoas importantes que participaram da formação da cidade, do estado, E como do Brasil. reflete a cultura da nossa cidade? Assim, o que é que mudou? Mudou? Como é que se enterrava as pessoas antes? Como é que se enterra as pessoas agora? Isso é um reflexo da mudança cultural da nossa cidade. É isso aí. Mas para responder essa e outras muitas perguntas, ele que é filósofo e historiador, que tem um projeto Fortaleza Necrópole. Isso aí. Um projeto belíssimo. Se você depois vai sair aqui as redes sociais para você se integrar nesse projeto, onde ele faz passeios diurnos e noturnos com embasamento histórico e filosófico de um cemitério muito importante aqui em Fortaleza. Então fica essa ideia também para outros estados, que é muito bacana. Ele vai falar sobre curiosidades, sobre esses fatos históricos. Mais uma vez, ele é historiador, filósofo, professor. Tiago Roque, bem-vindo. Muito Tiago bem-vindo, Roque, Thiago. bem-vindo, professor. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, né? Olá a todos os telespectadores. É uma honra poder a gente falar aqui de uma coisa tão importante que muitas vezes é esquecida. Que é exatamente entender que o espaço da necrópole é também um espaço de aprendizagem, é um espaço de reflexão e principalmente de resgate de memórias. Por isso que uma das atividades que o Fortaleza Necrópole está realizando nesse momento é o Assombros e Memórias. Assombros e memórias. Fala Cara, sobre, primeiro que fala bacana. o arroba do Fortaleza Necrópole. É no Instagram, É né? no Instagram, @Fortaleza Necrópole, sem um acento. Tudo junto. Tudo Fortaleza Necrópole. Necrópole. Tudo junto. Tudo junto. Tiago, antes de a gente começar a falar propriamente do projeto, como foi? Eu fico imaginando. Tava em casa. Antes da gente falar... Só um parênteses que é importante, que se eu não falar isso, eu não vou me aquietar. Antes da gente falar do projeto, tu tem algum parentesco com o Xamã, não? Não. Parece muito. Só a semelhança mesmo. Parece. Os meus alunos costumam fazer comparação. Tinha uma época que eu fazia um corte de cabelo que lembrava bastante. Aí os meninos até brincavam. Tem os olhos puxadinhos também, né? Mas parece muito, né? Xamã. Um traço indígena, né? Mas assim, aqui nós temos, né? Professor, como é que eu fico imaginando aqui, tava em casa, pediu no aplicativo a pizza estava demorando. Eu falei, por que não ir pro cemitério à noite? Como foi que surgiu essa ideia? Na verdade, para a gente falar propriamente dito do evento à noite, ele começa há mais ou menos um ano atrás, quando o meu parceiro de projeto, professor Sandoval Matoso, ele já realizava algumas atividades de aulas históricas no centro de Fortaleza, explorando vários espaços. Legal, que é muito E ele bacana já também. vinha me chamando para fazer um projeto com ele. E eu sempre meio, não, cara, eu tô ocupado com outras atividades, fazendo um trabalho mais de produção de material para editora, prestação de serviço, coisa mais, digamos assim, interna. Didática. Totalmente didática, não tinha nem rede social. E ele ficou nessa insistência. Aí, certo dia ele chegou para mim e falou assim, tipo assim, deu um intimato, olha, eu quero desenvolver um projeto com você que a gente possa misturar história e filosofia. Aí, mas aqui em Fortaleza, qual espaço poderia ser? Ah, sei lá, no cemitério. Aí foi o start. Na sala dos professores, aí eu, como assim? Aí eu já me encantei, porque eu já tinha... Diferentão, né? Diferentão, e eu já tinha uma experiência com o cemitério, da época ainda de faculdade, né? E aí, sempre gostei, sempre achei muito interessante a arte tumular, sempre foi algo que me encantou. Mas que nunca tinha despertado interesse profissional em fazer uma investigação nesse sentido. Arte tumular. tumular. Eu vou Bicho, usar rapaz, isso. eu vou usar isso umas 3 vezes hoje. Vou colocar até no meu perfil. Vou botar no meu perfil. E aí... Fã de arte tumular. E aí o Sandoval Cultuador Matoso, de arte ele pegou e falou tumular. assim, cara, escreve alguma coisa pra gente pensar numa ideia. Aí, beleza, aí escrevi, mostrei pra ele pegou, cara, é isso. Vamos meter a cara e fazer esse projeto. Mas como é que seria o título? E ele é muito assim, tem umas ideias assim muito rápidas. Aí ele, Fortaleza Necrópole. Necrópole, na palavra propriamente dita, cidade dos mortos. Aí, trocadilho, conversa vai, Fortaleza Necrópole, a cidade dos vivos e dos mortos. Vamos pensar numa rota. Vamos pensar em uma perspectiva que a gente pudesse trabalhar também os espaços de exclusão da cidade. Para narrar todo o processo, né? Porque a morte também, a forma que a pessoa é enterrada em determinados momentos da história, ela demonstrava o poder e o status social. Quem tinha poder e status social era enterrados em determinados espaços. Não, mas hoje ainda, né? Ainda, mas
Você pega Inclusive dentro das igrejas, né? Inclusive dentro das igrejas. Eu vou contar uma história interessante que também a gente narra dentro do nosso projeto. Isso na Europa é muito comum, né, Thiago? Aqui em Fortaleza nós temos um exemplo clássico. Um exemplo clássico que eu vou tocar já nesse assunto. Queremos saber. E aí também a gente quer saber por que enterrados nas igrejas, mas vamos lá. E aí o que vai acontecer? Aí conversa vai, nós fizemos uma rota, que é a rota do projeto Fortaleza Necrópole. Ele sai da Ensetur, antiga cadeia pública, passa ali pela Estação das Artes, onde funcionou o primeiro, digamos assim, cemitério oficial da cidade, que era o cemitério do Croatá, e que depois passou a ser chamado de cemitério São Casimiro, e que por uma questão de higienização da cidade, você falou sobre a questão da relação dos mortos em algumas religiões, mas também tem uma questão cientificista ali do século XIX, sobre a influência do positivismo. Então temos um contexto em que o cemitério meio que vai moldar o perímetro da cidade. Não é à toa que ele vai ser construído no lado oeste. Porque os ventos vêm do leste ao oeste. Se ele ficasse no Pra não lado pra não ter cheiro. leste. Exatamente. Então entra uma perspectiva de higienização das cidades. Porque até hoje a gente vê pessoas dizendo, não vou pro cemitério, é cheio de bactérias. Teve um comentário na nossa página que uma pessoa citou até as bactérias que tinham lá, ainda falou assim, toma banho de sal. E isso que faz parte também desse misticismo. Então nós desenvolvemos o projeto. Na primeira edição, um parceiro nosso também participou, que é o professor Paulo Ayrton Damasceno, um conhecedor também nato do cemitério. E aí nós realizamos 10 edições do Fortaleza Necrópole. E aí, conversa vai, conversa, a gente já vinha pensando na possibilidade de fazer atividade noturna. Aí o que aconteceu? O Samuel Jacinto, que é um contador de histórias, ele tinha passado por uma experiência do Recife, assombrado lá em Recife, e aí ele pegou e ficou com aquela ideia. Por que não fazer em Fortaleza? Por que não fazer em Fortaleza? E aí ele entrou em contato com o Sandoval, aí o Sandoval falou, olha, tem um projeto com um parceiro, que é o Thiago Roque, e que a gente já vem realizando atividades no cemitério, mas são diurnas, porque nós tínhamos tentado uma vez fazer noturna e aí por questões mesmo de logística, o cemitério não tinha permitido em um primeiro momento. Né? Então, assim, a consolidação do Fortaleza Necrópole, de certa forma, fez com que a administração do cemitério começasse a perceber o projeto a partir de um olhar diferenciado também. Sim, porque a gente leva em consideração o quê? Primeiramente, respeito. Né? Não é um lugar onde os participantes vão brincar, vão fazer algo... Não é um camping. Não é um camping. E isso a gente orienta, a gente inicia a fazer essa orientação. Nas atividades diurnas, tocou o sino, para tudo. Porque ou é um cortejo que está chegando, ou então algum corpo que está indo para o sepultamento. Então, todo mundo para. Se eu estiver falando, para. E é um momento muito, digamos assim, sensível. Então, o nosso projeto, ele é sensitivo também. Por isso que a gente não categoriza ele como um necroturismo. Ou então uma visita guiada. Porque a visita guiada e o necroturismo são atividades mais voltadas para o turismo propriamente dito. O nosso é aula. É aula imersiva, histórica, filosófica e cultural. Histórica, porque a gente aborda a história das personalidades que ali foram enterradas. Cultural, porque a arte tumular se faz presente na análise e na reflexão. E filosófica, porque em todo instante nós vamos fazer uma reflexão sobre a finitude e a infinitude da vida. Utilizando-se, inclusive, de princípios helenísticos, né? Da filosofia helenística. Quando você pega o epicurismo, você pega os estoicos, né? O entendimento sobre o estado de serenidade, né? O conceito de ataraxia, entre outras vertentes filosóficas que nós abordamos nas nossas atividades. E aí o que vai acontecer? Junta Samuel Jacinto, Sandoval e eu. Então, assim, se tem uma ideia e ela é apenas uma ideia, nada acontece. Mas quando você pega ideias, escreve e põe em prática, aí nós temos o resultado que nós temos, né? Que legal. Hoje, né? Você falou uma coisa engraçada que pouca gente saiba. Em algumas religiões que elas sobretudo as afro-brasileiras e tudo mais, que tem a pretensão de louvar, né, os mortos e tudo mais, como espíritos guias, né? Antes de começar as reuniões, eles tocam o sino, né? Isso vem do sino do cemitério. Então, você tocava um sino pro corpo descansar e em alguns terreiros você toca o sino pra alma vir, entendeu? Inclusive, você falou sobre religiões de matrizes africanas. O espaço do cemitério é um espaço democrático. Né? Há uma exclusão, entre aspas, para deixar bem claro, na forma em que o indivíduo é enterrado em determinados contextos, porque é uma forma de demonstrar poder e status social. Mas o cemitério, ele é um espaço laico. Você falou da questão da laicidade, né? E o sincretismo religioso se faz presente. Então lá nós levamos os participantes a conhecer onde os judeus eram enterrados,
onde os árabes estavam enterrados. Nós vamos nos túmulos de pessoas de matrizes, né, de matrizes africanas também, porque é interessante que a gente possa permitir aos participantes essa multidimensionalidade da relação da vida com a morte. Porque não é só trabalhar dentro de uma perspectiva, mas permitir aos participantes entender que existe várias dimensões. Mas teve um negócio que eu fiquei curioso agora, viu, Tiago? Eu tava me lembrando do que você tava falando. Peraí, onde é hoje a Estação das Artes? Era um cemitério. Era cemitério. E quando tiraram o pessoal lá de baixo, não? Alguns, né? Muitos foram permutados, né? No caso, exumados e transferidos para o... E outros continuam lá. Outros continuam lá. Alguns que não se sabe identificar, né? Tem uma história muito curiosa com relação a essa mudança, que é a do Boticário Ferreira. É um dos túmulos... Porque eu ainda não fui, mas agora eu tô pensando em não ir. Tô brincando. Tô brincando. É incrível, super indico. O Boticário Ferreira é um Só dos passa uma moedinha no corpo pra gente entrar. É um dos túmulos que nós realizamos na visitação diurna. Porque, assim, tem uma roteirização da diurna que é diferente da noturna. Alguns túmulos batem, né, tanto em um como no outro, mas existem túmulos que nós só abordamos na atividade diurna e outros na atividade noturna porque são metodologias diferentes, por conta do objetivo da abordagem. No caso do Boticário Ferreira, por muito pouco, ele ficou esquecido lá no antigo São Casimiro. Por muito pouco. Na época, se não me falha a memória, foi o Instituto do Ceará que organizou uma vaquinha para financiar, né, a exumação do corpo do Boticário Ferreira e a construção do seu túmulo lá no São João Batista, que ele fica ali no primeiro plano. Inclusive, na lápide tem uma coisa bem interessante, né? Tem como se fosse assim, uma mensagem de reflexão no sentido de quê, né? Aqui jaz enterrado, né, o benemérito Boticário Ferreira, né? A quem Fortaleza tanto deve. Essa frase final, a quem Fortaleza tanto deve, ela é tão, digamos assim... Forte. Porque você muitas vezes vai na Praça do Ferreira. Você sabe que hoje, você pensar em Fortaleza, qual é a praça mais conhecida? A Praça Ferreira. Né? Imponente e tudo. Mas quem foi o Boticário Ferreira? Não sei. As pessoas não sabem. Também Quer não saber? sei. Você Quero. vai estar no Fortaleza Necron. Eu vou dar spoiler pra você. Mas esse apagamento cultural, né? Engraçado como esse teu movimento, ele realmente reacende ou ensina muito ou faz com que as pessoas compreendam muito como é que funciona essa cultura e como essa cultura foi apagada. Fortaleza tem uma tradição na sua concepção? Isso é uma pergunta. Sim. A gente vê outras cidades como Recife, Salvador, cujo centro, a parte histórica, ela é cultuada, ela é lembrada de uma forma muito mais presente, cotidiana, pelo povo, né? Pelo baiano, sim, pelo recifense. Recife tem muito morei em Recife. Então existe esse apreço cultural muito grande. O centro de Recife, ele é ocupado tanto em algumas manifestações, quanto em shows, quanto em bares. As pessoas gostam. A preservação de Olinda, né? Pois é. Olinda também. Mas assim, aqui em Fortaleza a gente tem me parece um afastamento do centro que eu não sei, é isso que eu queria te perguntar. Se vem dessa Belle Époque, dessa coisa de colocar, né, fazer essa divisão da cidade de uma parte mais abastada, de uma parte mais elitizada e a outra parte ser mais... Por que a gente não toma conta do centro da cidade? Inclusive tem no inconsciente coletivo de muitas pessoas aqui em Fortaleza, tem aquela história, né? Eu vou comprar algo no centro, então é algo mais barato, é algo, né? Tem essa... mas isso você foi como uma coisa no centro, ruim, né? Mas se coisa ruim não é, né? Podia dizer, olha, é uma coisa mais barata, é muito melhor comprar, muito mais inteligente comprar lá, né? Mas não, as pessoas têm aquela coisa do centro ser esquisito. À noite no centro é estranho, as pessoas não ocupam, não tem bares, não tem restaurantes. Né? E tem muito espaço que é lindo, né? Culturalmente rico ali, mas que não é ocupado. Por quê? Vem dessa nossa tradição da Belle Époque? Por isso que o subtítulo do projeto é A Cidade dos Vivos e dos Mortos, né? Metaforicamente falando, dentro de Fortaleza há várias fortalezas. Existem vários fatores históricos e sociológicos para explicar isso. Um dos que vai ser, digamos assim, abordado inclusive no nosso projeto é a relação de como o retirante foi visto na cidade de Fortaleza, o flagelado. Porque, fugindo da seca, muitas vezes essas famílias buscavam chegar até a capital como uma forma de subterfúgio e de sobrevivência. E o que é que acontecia aqui? Se você não tinha onde ficar, eles eram indesejados. Tinha os campos de concentração. Aí entra todo aquele contexto dos campos de concentração, você vê ali a formação de algumas comunidades formadas principalmente por flagelados, né? O Moura Brasil, o Pirambu, né? Você tem o cemitério da Lagoa Seca, que é ali mais ou menos onde é o antigo Tirol, ali no Pirambu. Muito próximo dali onde hoje é um clube recreativo de uma determinada empresa aqui no estado. Então, assim, né, o mapa da cidade,
E aí a gente começa na Insetur porque é onde você consegue ter uma percepção visível dessas duas fortalezas. Que até a gente, metaforicamente, brinca. A dos vivos, que é a fortaleza da Secretaria Regional 2, onde você vê Aldeoto, Meireles, a Beira-Mar. E a dos mortos, entre aspas, que é onde surgiu os abarracamentos, as comunidades onde até hoje lutam para garantir a sua subsistência, a sua sobrevivência que sofre com a questão da violência, que sofre com a falta de cultura e de investimento em áreas tão necessárias para que a gente possa criar uma relação de identidade. Por quê? O que tem em Recife, o que tem em outras cidades brasileiras é uma coisa chamada identidade. E como é que se cria identidade? Resgatando a memória. Se eu não tenho resgate de memória, eu não tenho identidade, eu não consigo me relacionar. Então você vai perceber, por exemplo, até poucos anos atrás, Carnaval, Fortaleza ficava esvaziado. Por quê? O pessoal queria ir para o interior. Né? Interior, e muitas vezes não era porque gostava mais do interior, é porque muitas vezes era a oportunidade que se tinha de reencontrar a família. Porque Fortaleza, basicamente, ela é formada por pessoas que vêm do interior. Por conta da precarização, né? Muitas vezes socioeconômica de algumas regiões, principalmente por conta da seca. E aí esse movimento de migração, né? E pêndulo também. Hoje, nós já começamos a perceber uma certa diferença. Há vários grupos em Fortaleza que buscam trabalhar esse resgate da memória. O Fortaleza Necrópole é um desses grupos, é um desses projetos, mas até pouco tempo atrás a gente não via isso. Sim. Não via isso. Hoje nós temos vários. E vocês pensam em parar no cemitério ou vocês pretendem fazer algo mais amplo que englobe, por exemplo, o centro todo de Fortaleza, ou um passeio guiado, aqueles ônibus? Ou melhor, ou outros cemitérios também, porque os cemitérios das periferias são riquíssimos, né? Você pega o cemitério da Parangaba, o cemitério de Aquiraz, o cemitério ali da Varjota, tem muita história ali também, né? Demais. Inclusive o da Varjota, que é o Nossa Senhora da Saúde, ali na abolição, ele é o segundo mais antigo em atividade, né? Aqui em Fortaleza. Qual o mais antigo? São João Batista? Em atividade é São João Batista. Pronto. Porque o mais antigo era para ser oficialmente o São Casimiro, que não existe mais. E também houve um sepultamento onde é o Seminário da Prainha. E onde fica hoje a Santa Casa de Misericórdia, se não me falha a memória, 3 sepultamentos antes da construção desses cemitérios. Porque antes as pessoas eram enterradas principalmente. Pronto, agora vamos saber o seguinte, igrejas, Roque. Existe uma cultura no mundo inteiro, na Europa sobretudo, de enterrar pessoas, inclusive pessoas mais famosas, pessoas mais ricos, né? Dentro das igrejas. Aqui em Fortaleza tem caso desse, e por que eram enterrados nas igrejas? Antes do cemitério, enterrado aonde? Fala já, que a gente vai para o intervalo rapidinho. Fica aí, não sai daí. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1, afiliada à TV Cultura, e também na FM 87.1 Rádio Ceará. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todas as vertentes religiosas e todos os assuntos que permeiam as religiosidades. Sempre comigo, Roberto Leão, estamos na 13ª temporada. Se você perdeu algum das mais de 500 horas de programação da Reconnect, você vai no nosso canal do YouTube, @ReconnectBrasil. Ou então também você pode se comunicar com a gente através do nosso perfil do Instagram, que também é Reconnect Brasil, tá? Você pode mandar sua sugestão de pauta, sugestão de convidado, a nossa produção vai analisar o convidado, vai analisar a pauta e vai passar pra gente te desenhar um programa bem legal pra você, tá bom? Aqui hoje falando sobre passeios noturnos no cemitério, Fortaleza Necrópole, com o professor Tiago Rocker, que ele é filósofo, ele é historiador. E Como a morte fala tanto sobre a vida, né? Como a morte fala tanto sobre a vida. Rapaz, Roberto. Foi profundo, eu gostei. Caramba, ele passa. Olha, tu notou. Gente, muito obrigado. A minha participação acabou aqui. Eu venho, dou essas e vou dormir, porque Vou colocar no meu roteiro, viu? são 9h30 da manhã, eu vou já dormir. Foi tão de novo. complexo que eu nem lembro mais o que tu Eu falou. não Só sei que lembro. foi bonito também. Eu também não lembro A mais, morte não. fala da vida. A morte fala muito sobre a vida. Ixi, ele vai postar agora, ele Não, vai vou postar anotar pra não esquecer. pra poder postar. Tiago, antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei o seguinte: existe uma cultura no mundo, sobretudo na Europa, de pessoas que eram sepultadas nos jardins das casas, ou na própria casa, né, no jardim da própria casa, ou no cemitério, ou na igreja, dentro da igreja, e alguns fora da igreja. Por que isso acontecia? Nós temos casos disso aqui no Ceará. Temos sim, mas antes de responder essa pergunta, viu, Bernardo? Eu vou responder uma pergunta que você fez anteriormente, se o Fortaleza Necrópole ia parar aí. Certo. Opa, vamos lá. Na verdade, além do Fortaleza Necrópole, nós também desenvolvemos outros projetos. Você falou do ônibus, mas nós temos um projeto que é no metrô, que é o Fortaleza Sobre bacana. Trilhos. É um projeto que a gente passa por mais de 25 bairros de Fortaleza, utilizando o sistema metroviário, VLT e metrô, narrando também os casos e causos da cidade, tendo essa pegada também do resgate da memória. Que legal, A gente cara. faz a imersão na Parangaba, com a visitação num teatro, um dos teatros mais antigos do estado e que poucas pessoas conhecem, que é o antigo Teatro Guarani, que hoje é o salão paroquial da Igreja Bom Jesus da Aflitos. Mas a gente pode ter uma oportunidade depois de falar sobre esse outro Legal. assuntos. Muito Tá? legal. Eu não posso aqui Muito dizer, mas, legal. assim, não vai parar no Fortaleza Necrópole, como outras... E em outros cidades, cemitérios? Nesses cemitérios já também existe mais. o estudo da equipe, né? Parangaba, cemitério da Parangaba, cemitério da Messejana, do Aquiraz também. Outros cemitérios fora da região metropolitana, existe um mapeamento. O que está dificultando bastante é só questão, muitas vezes, de horário, porque como nós somos professores, a nossa semana inteira a gente está dentro de sala de aula, então é uma vida bem corrida. Né? O Samuel, que é o nosso parceiro agora também nessas atividades, trabalha também, viaja muito, é um cara apaixonado pelo Nordeste e faz produção de conteúdo sobre o Nordeste. Então, assim, até mesmo para a gente conseguir fazer essa reorganização, a gente vai... Não, e é uma coisa que eu imagino que não seja simples, né? Porque, assim, a gente compreende que o micro pro macro conta muita história também. Não só os grandes nomes de Fortaleza, mas aquelas pessoas que estão... Aqueles ditos anônimos, eles contam muita história, né? Só que para que você possa fazer uma visita dessa e explicar essa história, você tem que estudar sobre essa história, né? A pesquisa demanda muito tempo, muito tempo. Porque para a gente iniciar o próprio Fortaleza Necrópole, nós continuamos ainda em pesquisa. A verdade é que é sempre uma novidade, Sempre que a alguma gente coisa, utiliza, né? Tanto a pesquisa... São três, digamos assim, vertentes. A pesquisa documental, a bibliográfica e a oral. Porque a oral também é importante também, Sim, de utilizar a metodologia oral. Mas falando sobre a forma que as pessoas Ah. eram enterradas, né? É isso aí. Já tem uma questão social aí, interessante, Bernardo. E, Roberto, quem tinha condições financeiras, quem tinha um status social, geralmente era enterrado nas igrejas. Algumas igrejas tinham seus planos, semelhante ao cemitério de São João Batista. O primeiro plano, que era, digamos assim, a área mais nobre do cemitério. Sim. O segundo plano, como se fosse assim a classe média do cemitério. E o terceiro plano, onde ficaria mais as classes menos favorecidas economicamente. Então, quem era, tipo, do terceiro plano, metaforicamente falando, eu vou usar muita metáfora, é coisa de filósofo, Claro, lógico. ele não tinha onde enterrar. Se quem é rico mora na praia e quem é pobre não tem onde morar, na verdade o pobre não tinha nem onde se enterrar. Ele não tinha onde se enterrar. Então, ele às vezes era enterrado aonde? No quintal de suas residências. Sim. E quem tinha um poder social, né, uma influência social, um poder econômico, era enterrado nas igrejas.
Mas o que Inclusive, é que existem até alguns fatos interessantes que é uma contrariedade grande, né? Contradição grande. Porque, por exemplo, Al Capone foi um dos maiores né, gangster do mundo, tá enterrado dentro da igreja. Mas é por conta do poder, né? E também a gente tem que ter... pelo amor de Deus, não estou defendendo pra depois não vir os haters tá defendendo bandido, né? Desse tipo. Mas a gente tem que entender que muitas vezes esse cara estava muito mais próximo daqueles que necessitavam do que muitas vezes autoridades. Sim, sim. Né? Então, assim, essa é uma coisa que eu não vou nem colocar em questão aqui de discussão, porque aí é uma discussão... Lógico, também, aí a gente vai discutir Lampião. Aí pronto, é bandido ou não Lampião, né? É bandido ou não. Então é um tipo de discussão que não cabe... Antônio Conselheiro. Mas existe um porquê para esse tipo de relação. Hoje ainda é muito comum, por exemplo, pessoas ligadas à igreja serem enterradas dentro de igreja, muitas vezes por desejo próprio também, né? Mas quais são as igrejas hoje aqui em Fortaleza que tem corpos enterrados ainda? Principalmente a Igreja do Rosário. Principalmente a Igreja do Rosário. Inclusive, a Igreja do Rosário tem um que é o que mais chama atenção, que é uma curiosidade bem interessante, que é o sepultamento do Major Facundo. Né? Ele é enterrado, né? Enterrado em pé, né? Ele não está enterrado, né? Ele foi sepultado em pé. E onde ele está sepultado é bem de frente a uma porta que dá hoje para a Academia Cearense de Letras, que antigamente era o Palácio da Luz, que era a sede administrativa do governo. E por que ele foi sepultado em pé, de frente da porta, para o Palácio da Luz? Porque o seu assassinato foi por motivações políticas. Ele era o vice-presidente da província na época, e aí ele foi assassinado. Então, uma família, né, para deixar, digamos assim, uma coisa muito... Eu acho muito forte também essa representação, né? Mesmo depois da morte, ele vai se manter de pé. Ele vai se manter em pé. Interessante, né? Diante dos seus desafetos políticos, né? E toda vez que chegar um desafeto político para administrar, vai olhar para o seu túmulo e vai ver que ele ainda está em pé. Pronto, agora lá vai eu querer ser enterrado em pé. Agora lá eu quero ser enterrado deitado porque eu tenho cansaço. Eu tenho sono. Rosário, hein? É a Igreja dos Pretos, né? Porque foi construída exatamente os afrodescendentes, né? Ali perto da Praça dos Leões. Que é a praça... aquela igreja pequenininha. Do lado da Academia Cearense. Aquela pequenininha que fica na Praça dos Leões. Porque no meio da praça não tem as ruas, não passa a rua. Dentro da Praça dos Leões. Dentro da Praça dos Leões. Rapaz, tá enterrado ali. Leões é Vou lá. Praça General Tiburcio, né? Que além, né, dessa história curiosa, você tem lá o mausoléu do General Tiburcio, né? Que está enterrado na praça, né? Debaixo da sua estátua. É a estátua mais antiga de Fortaleza. É a do General Tiburcio. Embaixo da estátua dele tá do Tiburcio está o túmulo dele. O Museu do Ceará reabriu, sabe dizer? São curiosidades. Não, ele está funcionando em anexo ali, quase vizinho à farmácia Oswaldo Cruz, na Praça do Ferreira. Provisoriamente. O museu, ele está funcionando. Mas não está funcionando no prédio do museu. Professor, lindo aquele prédio, cara. Eu fui uma vez. Está em restauração. Professor, É muito delicado também a restauração de prédios antigos, assim, porque é muito minucioso, é um trabalho que não é rápido. É diferente de você reformar uma casa. Você não pode pegar então, assim, não é uma coisa cal e tinta e tira essa porta aqui de 200 anos e bota de alumínio. Tem que restaurar tudo, né? Professor, histórias místicas de dentro do cemitério. Existem lendas dentro do cemitério São João Batista, histórias de pessoas, de mortos, crianças que curam. Como é que é isso aí? Me explica pra gente. O São João Batista data de que época, professor? Ele é de 1866. Tá bem recente, né? É um dos mais antigos, mas é recente. Não é tão antigo, não. Mas 1866. Não, mas peraí. A história... cemitérios aqui no Brasil, sobretudo aqui no Nordeste, com essa estrutura de cemitério foi no século XIX mesmo. Porque antes não tinha essa preocupação. E essa preocupação só vai surgir por conta das recomendações higienistas, né? Mas tem pessoas que estão lá hoje que morreram antes do próprio cemitério. Sim, que foram tirados, exumados e foram para... Inclusive exumados. Mas essa ideia de é o próprio Boticário Ferreira. Essa ideia de um cemitério estruturado foi depois da reestruturação da cidade, do desenho da cidade, né? Então, quer dizer, é uma coisa relativamente recente, mas antes... Tem uma história que... Eu gosto de histórias. Vamos contar a história. Que até nós narramos no nosso projeto, que acontece na Igreja do Rosário. Aí... Se é mito ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Mas existe a história e é interessante porque narra um pouco também desse misticismo. De que a primeira-dama da província, a esposa do Casimiro Sarmento, teria passado mal dentro da Igreja do Rosário,
por conta dos odores, né? Porque Fortaleza quente, a igreja abafada, né? E aí começou a subir aquele mau cheiro, e aí que ela teria passado mal. Uhum. E aí teria sido um vexame para ele, né? Tipo, a primeira dama, né? Ter passado mal por conta do mau cheiro dos mortos ali enterrados. E aí, por isso, que ele teria dado a ordem de serviço para a construção do primeiro cemitério, que foi o cemitério do Croatá. Por que cemitério do Croatá? Porque aquela região ali era o chamado Morro do Croatá. Aí você pode até me perguntar, e por que não continuou lá? Porque era uma duna, era uma área de duna, e as covas eram muito rasas. Então, com o efeito erosivo, o que vai acontecer? Os corpos começaram a ficar expostos. Ei, Basta uma chuvinha. uma época dos ventos. E ali era tipo assim, era o limite da cidade. Porque você você ia ter a cadeia e logo depois o cemitério. Então, no lado oeste do cemitério, onde hoje é a Estação das Artes, não existe nada. Aí, se não me falha a memória, acho que o Conselheiro Lafayette é que vai fazer o estudo de campo para a construção do novo cemitério e a escolha do novo espaço, que é onde é até hoje o cemitério de São João E Batista. histórias místicas do São João Batista. Tem várias. Você tem desde criança que vira serpente, vai tomar banho no mar e volta, fantasmas que giram em torno do cemitério, e também de milagreiras, né? Consideradas santas, né, populares, e heróis. Então, assim, você vai ter João Nogueira Jucá, que é uma história lindíssima, um jovem que deu a sua vida, né, em uma situação bem, digamos assim, catastrófica, um incêndio na Casa de Saúde César Casa, e que ele, né, não pensou duas vezes em entrar e salvar várias vidas, e acabou falecendo no dia 11 de agosto, e exatamente no dia do estudante. Então, hoje ele é considerado um herói, e que, merecidamente, hoje a maior honraria do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará é a medalha João Nogueira Jucá. A peregrinação lá para esses túmulos? Para esses túmulos. Basicamente, tem 3 túmulos que tem uma peregrinação muito forte, que é o da menina Lúcia. Nós levamos os nossos participantes, da Cleidmar e o do João Nogueira Jucá. E a Cleidmar é o quê? A Cleidmar também é uma adolescente, 16 anos, e ela morreu com atropelamento. E aí começou-se a ter aquela movimentação de pedir graças a ela, e essas graças serão alcançadas, e aí aumentar um fluxo de pessoas fazer essa movimentação de peregrinação. Hoje a pessoa mais antiga enterrada no São João Batista, data de que época? Agora você me pegou, não me recordo agora. A pessoa mais antiga, não me recordo agora. Mas tem, bem mais antiga do que... Eu sei, mas não tô lembrando agora o nome, então não vou dar uma informação aqui para depois eu me equivocar. Mas, professor, hoje, qual o perfil de quem é enterrado no São João Batista? Que é um cemitério histórico, para quem não é de Fortaleza. É lindo, inclusive, eu acho. É um cemitério que permanece sem aquela horizontalidade, aquela coisa reta dos cemitérios mais ditos modernos. Mas qual o perfil de quem se enterra lá? Assim, não existe especificamente um perfil linear. Porque você tem túmulos de famílias tradicionais, que em alguns casos, alguns entes dessas famílias ainda preferem ser enterrados no São João Batista. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição, mas que muitas vezes outros membros dessa família acabam não preferindo e indo para outros cemitérios considerados modernos, com aquela estrutura de parque, né? Parece mais um campo de futebol, que não tem, a riqueza do que foi arte acumulado do século XIX, né, do início da primeira metade do século XX, né, muitas das obras, porque é um museu, né, os túmulos, os jazigos e os mausoléus são obras de arte. Muitas delas vieram importadas da Europa, de Portugal. Alguns túmulos, as pedras foram importadas do Egito, para vocês terem ideia. E é interessante porque ali 1860, 1870, tinha catálogos para você escolher o túmulo, porque era uma tradição muito forte. Uhum. Então, assim, eu vou escolher, muitas vezes, os testamentos. Algumas famílias, olha que coisa louca, algumas famílias mandavam gastar toda a sua riqueza no túmulo, para não deixar a herança para ninguém. Então faz um túmulo rico, gasta tudo que eu tenho. Materializar, e aí tem essa questão da materialização. É onde a materialidade e a imaterialidade, elas se encontram de forma... digamos assim, singular. Porque é o legado narrado por meio da materialidade, da estrutura física e arquitetônica dos túmulos. Vários estilos, né? A arte gótica, neoclássica. É muito, muito marcante. E tinha diferença, professor, lá? Tipo assim,
historicamente tem diferença do tipo de túmulo? Você consegue Sim. identificar, por exemplo, ó, esse aqui é um túmulo, pela cara do túmulo, é um túmulo do século tal, da Sim, década de tal? Tem Estilo como, tal. Tem como identificar por conta do traço arquitetônico, né? E esse traço arquitetônico, ele vai exatamente... Parece que vai havendo... Lógico que eu não sou arquiteto para fazer nenhum tipo de análise crítica nesse sentido. Mas, sensivelmente falando, parece que a gente vai retrocedendo. Porque você sai de uma estrutura extremamente riquíssima em detalhes para uma estrutura que fica Mais um simples. caixote. Um caixote com uma cerâmica e pronto. Muitas dos túmulos parecem capelas, né? Sim, Muitas, sim. assim, bem semelhantes, inclusive, à catedral. Né? Tanto no material, no uso do pedrical. Aí tem túmulos enormes, né? Que tem os portões que você entra, né? As pessoas entram Porque muitas as famílias, no tinham caso. a tradição de passar o dia com seus mortos. como se fosse com seus entes queridos ali enterrados. Tem um caso, até uma história, né? Você falou do mês que tinha um rapaz, que a esposa dele faleceu, e aí todas as tardes ele ia numa rede, levava a sua rede e ficava lá. E às vezes ele dormia lá no túmulo da sua amada. Tipo assim, mesmo depois da morte, né? No São João Batista. Aquela história do São João Batista, né? Aquela história do... Até que a morte nos separe, né? No caso dele, especificamente, a morte não separou. Ele ia trabalhar, ia pra sua casa. Professor, fazer uma pergunta que pode ser complicada, mas é importante que seja feita. Eu não estou falando do lado espiritual, estou falando do lado mais físico mesmo. É seguro hoje o cemitério São João Batista? Você pode considerar um local seguro para você visitar? Sim. E eu falo porque nós colocamos na primeira edição do Fortaleza Necrópole, no caso, na primeira edição do Fortaleza Necrópole, nós levamos 50 pessoas. E já tinha esse receio. E a caminhada saindo da Ensetu até lá. 1 ano de atividade, fizemos o Assombros e Memórias. Chuta quantas pessoas nós colocamos na primeira noite? Não sei. Mais de 100 pessoas. Olha muita aí, gente. que maravilha. E a administração do cemitério, a gente só tem que agradecer. Um abração aí, Que pessoal bom. da administração do São João O Batista. Cemitério São João Batista, a Laiane Gadelha, o Thiago Frota e todos os voluntários que desenvolvem atividades no projeto. Não é só o Fortaleza Necrópole que realiza atividades, vários outros grupos também, que faz com que as coisas aconteçam e que e permite esse olhar para o cemitério. Então, na nossa atividade noturna, tinha equipe de segurança, tanto na área externa, e acompanhando dentro do cemitério, porque o cemitério é imenso. O cemitério é imenso, é imenso, é imenso. Ele vai ali da Padre Mororó, a antiga rua do cemitério, tem uma história interessante com relação a essa rua do cemitério, até ali a Filomeno Gomes. Se você quiser até o final, se o portão estiver aberto, você vai no Centro Fast, faz uma comprinha. É verdade. Tiago, me diz uma coisa. A gente estava falando nos bastidores que o cemitério ele é meio que mapeado. Sim. Né? Tinha as pessoas nobres, tem a área que era das pessoas que eram... Que é o primeiro plano, onde você vai encontrar a maioria Tem dessas as pessoas que eram no mais primeiro- pobres, né? Aí tem o lado dos judeus, o lado dos árabes. Como é que é isso, cara? Quando você pega o século XIX, envolve a questão da forma que a pessoa era enterrada. Nós temos a influência muito forte do cristianismo. Sim. Então, o que vai acontecer? Os judeus e os árabes, eles não poderiam ser enterrados junto dos cristãos. Então, eles eram enterrados em áreas separadas, em áreas distintas, porque o cemitério nem sempre foi aquele espaço todo. Ele foi crescendo também, por isso que é uma necrópole. Não, só um parênteses, é engraçado porque isso independe do poder econômico. Os judeus e árabes tinham um poder econômico muito mais. Se você pegar até hoje, Então, hoje as famílias com... Essa tradição cristã, nem o poder econômico conseguiu comprar, né? Não. Apesar que tem alguns casos, eu não vou citar nomes por questões mesmo, assim, Éticas. mas que alguns libaneses ou então judeus acabavam se convertendo ao cristianismo só para ter o direito de ser enterrado junto com os cristãos. Olha aí. Mas hoje em dia não tem mais separatividade, né? A pessoa tem um jazigo lá, compra, tá no meio do judeu, nem sabe. A forma que... Como é uma cidade, né? Por isso que é uma necrópole, Sim. ela vai meio que Criando perdendo sua forma, né? Então, assim, hoje, ela vai ter como é a divisão física do cemitério de São João Batista? 3 planos. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Terceiro plano é a área com o maior metro quadrado. Lá do norte e lá do sul. Então, assim, essa parte mais, digamos assim, a elite, a gente até brinca, né? Lógico, pessoal, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. A aldeota do cemitério é o primeiro plano. Sim. Logo que você entra, tem aquela igreja, né? Tem a figuras capela. como, Vídeo do Távora, Barão do Crato, o Carlos Gereissati, Caio Prado. Então, assim, vários nomes que você encontra nas ruas, nas praças. Estão ali no primeiro plano. No segundo plano também tem.
mas já não são nomes tão Fortes. como os do primeiro plano. No terceiro plano, você já vai encontrar os judeus. Apesar de terem famílias hoje bastante conhecidas de origem judaica que estão no terceiro plano, mas que não são mais enterradas nesses jazigos, estão lá em estado assim meio que de abandono. Entendi. Porque a gente tem que lembrar também que a manutenção, né, dos jazigos, dos túmulos, é da família. Sim. Às vezes o cemitério injustamente é criticado por algo que ele não tem culpa. Ah, porque o cemitério não mantém, o cemitério não... Tá abandonado. O túmulo tá abandonado. Mas quem abandonou foram os parentes, né? Muitas vezes... Quem abandonou foram os parentes. Até a falta... Tem gente que acha que o cemitério é do estado ou do município. Não é, né? Não é um cemitério não público. É uma irmandade, né? Então, assim, ele tem uma característica mais filantrópica e é que é administrado, né, pela Santa Casa de Misericórdia desde um ato provincial de 1862. Porque as recomendações de higienização da cidade já era de 1822. Aí o positivismo, né? O Brasil ainda não era nenhuma república. Né? Que o Brasil só vai se tornar república em 1889, né? Dia 15 de novembro de 1889. E o positivismo vai estar marcado na nossa história desde esse período, até mesmo na bandeira, né? O Ordem e Progresso, que é um lema do Augusto Conte, né? Que inclusive a gente cita o Augusto Conte, porque o Augusto Conte tem uma passagem muito interessante que ele fala, né? A cidade sempre será governada pelos vivos e pelos mortos. Isso foi também uma frase assim que... Aí, perdeu, Betinho. Thiago, você é uma simpatia, cara. Além de ter muito conhecimento. Eu conversaria por horas. Eu também conversaria por horas, mas vamos conversar com o Thiago, porque nós vamos fazer o passeio com o Thiago. Vamos sim. Nós vamos pro Fortaleza Thiago, dia Necrópole. 17 tá certo, então? Certo. Perfeito. Então, Estamos você que tá em casa ou tá na rua aí vendo a gente pelo YouTube, ou vendo aqui na sua televisão, no seu domingão, ou tá ouvindo a gente no seu rádio do carro, no rádio da sua sala, fazendo a comida na sua casa, né? Não perca esse passeio. Permita-se conhecer a cidade que você mora. Você que tá vindo para Fortaleza também, conhecer Fortaleza. Inevitavelmente vai ter que abrir mais turmas. Você vai ver que você vai conhecer uma outra Fortaleza, realmente a parte histórica. Vocês viram aqui o embasamento que as pessoas envolvidas têm. Quero também agradecer em nome aqui da Reconnect. Obrigado ao pessoal da administração São João Batista por permitir esse resgate histórico. Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo é algo muito importante. Thiago, parabéns pelo teu projeto. Parabéns a todos. Muito obrigado, Thiago. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Eu te falei, vai ter que ampliar esse projeto, vai ter que ter mais dados, porque é inevitável. E quem quiser apoiar, procure a gente, porque é um projeto totalmente independente. Sim. É um projeto totalmente... Nós temos alguns apoiadores, mas tem toda uma logística, tem toda uma estrutura. Claro. Desde a investigação, da pesquisa, Sim. é um trabalho. Sim. É importante que as pessoas entendam isso. Ah, Thiago, eu não tenho condições de fazer esse investimento. O Cemitério São João Batista tem a visita gratuita. Não é a aula, mas você pode fazer a visita gratuita. Não tem como ir, vai conhecer o cemitério, vai visitar, vai ter essa experiência. Se tiver como fazer o investimento para a aula do nosso projeto, será bem-vindo. Será bem-vindo porque é aberto a todos. É aberto a todos. Mas tem que apoiar mesmo. Tem que apoiar mesmo. Às vezes, não vou gastar pra conhecer, vai lá, tomar 2 cervejas e gasta o dinheiro. Pois não, é. Invista em cultura. Invista em cultura. A cerveja só sai no xixi. Invista em cultura. É isso. Chega a acabar comigo. Nos reconectamos. Né? Com certeza reconectamos. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, galera reconectada. Obrigado a você que acompanhou, que abriu as portas da sua casa, ligou o seu radinho lá pra escutar a gente aqui, a Reconnect. Muito obrigado. Você que tá vendo o programa inédito na TV no dia de domingo, todo domingo às 14h30 no canal 5.1. Um excelente restinho de domingo pra você. Aproveite com a família. Você que tá vendo na sua casa, você que tá ouvindo no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência, que ela nos honra. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu tenho medo de me esquecer lá, porque assim, eu tenho TDAH, então... O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987-96-0356.
Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.